Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre gerações dentro da matéria Sociologia. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, eu estou colocando uma imagem para você aí. Tá aí, gerações. Né? O que é uma geração? Você já se fez essa pergunta? Qual a geração que você pertence? Você já se fez? Já sabe? Qual é a tua geração? Ali nós temos alguns exemplos ali. A geração Boomer, geração X, geração Y, Z, Alpha, já tem até Alpha hoje. Então vamos lá, o que é uma geração? A geração é o período, né? Por exemplo, as pessoas nasceram, né? Um monte de crianças. Então até elas formarem a identidade delas, né? Isso é uma geração. Então formou a identidade, você formou a identidade de uma geração. Só que aí tem um detalhe interessante. Né? O que forma a geração? Ou melhor, o que forma a sua identidade? Você já se perguntou sobre isso? Mas qual é a minha identidade? O que formou a minha identidade? Será que eu já nasci com uma? Por que eu aqui, no Brasil, sou tão diferente, né, de um japonês? Porque ele tem uma identidade diferente. Então o que forma? Vamos dar uma olhada aí. Tá aí, né? A interação social forma a sua identidade. Então, né, as pessoas com que você se relaciona, os seus amigos, principalmente aqueles da mesma idade, os mais velhos, né, e até os mais novos, elas ajudam você a formar a sua identidade, dentro do período, obviamente, né, de formação da sua identidade. Bom, temos outro item aí, a educação também. Você está vendo aí, né? A educação ajuda, né, contribui para a formação da sua identidade. Então você vai ser você vai se identificar a partir da educação que você tem, né? E eu coloquei até uma foto aqui que exemplifica um pouquinho a educação, um pouquinho da educação daquilo que nós temos hoje. A educação que fala que você tem que ter sucesso, tem que subir na vida, né? Você tem que alcançar os seus objetivos, mais ou menos por aí, né? Eu lembro, nem sempre foi assim, e nem todo lugar, nem todos os lugares, nem todas as sociedades levam a educação nesse sentido, tá ok? E tem outro item aqui também, você está vendo aí, a tecnologia. Tecnologia. Então a tecnologia também ajuda você a formar a sua identidade. Você sabia disso? O celularzinho que você usa para cima e para baixo, não é? O seu computador em casa, né? E outros meios tecnológicos que você usa, né, ajuda a formar a sua identidade. A exemplo disso, né, na minha época, aí eu vou começar a falar da minha geração. Você vai ver essas pessoas que falam assim, na minha época, naquele tempo, era porque a formação daquelas pessoas, desse passado referido, foi diferente, né? Tinha um certo meio tecnológico diferente. Na minha época não tinha ar-condicionado nas salas de aula, não havia nem um ventilador. Então você estudava, se tivesse 40 graus melhor, né, você ia estar ali suando, né, você ia não poderia ir embora de maneira nenhuma, aquilo era normal. Então hoje eu já tive situações em que acabou a energia elétrica durante o dia, o ventilador desligou da sala de aula, então os alunos foram para casa, porque não poderiam ficar naquela sala de aula sem uma ventilação. Né? Então as coisas mudam, a tecnologia muda e muda a sua identidade, também, a formação da identidade de uma pessoa. E tem, aqui, agora eu posso falar, na minha época, a única tecnologia que tinha era o lápis e a caneta, né? Inclusive, você está vendo esse garotinho aí escrevendo? Era comum, na minha época, olha de novo, falando da minha geração, eu ter um paninho na mão, era tanto suor, às vezes 40 graus dentro da sala, de 30 e pouco, já quase 40, e eu ter que enxugar o braço aqui assim, ó, para não molhar o papel, a folha de papel do caderno, né? Era isso que eu vivia, né? Hoje em dia isso é inconcebível. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, né? Tá aí, ó, o máximo, isso aqui era o top de linha, você está vendo ali? Era o top de linha da minha geração, né? Alta tecnologia, era isso aí. Eu tinha só uma na minha casa, né? Via lá os meus desenhozinhos, minhas coisas, era só isso aí, né? Hoje você tem uma infinidade de meios, né, de comunicação, né, a seu acesso, digamos assim. Bom, aqui você viu aí essa questão da educação. Por que, melhor, da formação da identidade dentro da sua geração, né? Isso muda muito rápido.
Isso se muda muito rápido. A educação, e a tecnologia, né, muda a interação com os coleguinhas que você tem aí, né, com seus amigos. E se essa interação muda, muda-se também as gerações. Então, antes, uma geração, às vezes, com diferenças de idade de 25 anos, falavam a mesma língua. Tinha praticamente a mesma identidade. Hoje, as mudanças são tão rápidas que em 10 anos você já tem diferenças de formação de identidade. Logo, você tem diferenças de gerações, são gerações diferentes. A gente vai ver isso aqui. Bom, por que eu estou trazendo esse assunto? Vamos lá. Na última aula aí, eu tenho uma aula no canal falando sobre Declaração dos Direitos Humanos. Então, quem vai tocar esse barco? Né? Lá em 1945, a ONU surgiu, né? E logo depois a ONU fez essa declaração, elaborou esse documento para que as nações signatárias pudessem seguir, né, os direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos. Né? Lembre, se você quiser ver alguma coisa, procura lá no canal, você tem um vídeo falando sobre isso. Bom, e aqui, esse quadro aqui, ele traz a disparidade de condições que esses direitos humanos iam enfrentar. Que quem se propusesse a trazer os direitos humanos a determinado país, região, cidade, que seja, ia enfrentar. Olha só os problemas. São declarações, melhor, é uma declaração universal de direitos humanos. Então você vê ali, só idiomas, você tem aí 7.000 idiomas. E a Declaração dos Direitos Humanos foi traduzida para 500 idiomas diferentes. Olha só o problema. Está ali, né? 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Como é que você vai adaptar os direitos humanos, né, para atender essa população? Hoje você vê aí, né, rampa de acesso, não tem? Você vai na calçada, a maioria das calçadas já tem essa rampa de acesso. É isso, essa é a questão. Não é? O banco, às vezes o banco tem aquela roleta ali que passa, não é? Para você, uma questão de segurança, aquela porta giratória. Porém, quem vem de cadeira de roda, ela tem que ter um acesso, essa pessoa tem que ter um acesso. Então são direitos, igualdade. Está levando igualdade para outras pessoas. Mas nem todo lugar é assim. O ônibus, por exemplo, nem todo ônibus tem lá, né, o recurso, né, que possibilite que uma cadeira de roda seja colocada no ônibus. Você tem esses problemas ainda. Né? E isso leva, aqui tem alguns exemplos, não vou ler todos, né? Está ali, né? Deixa eu colocar aqui o cursor. Você tem aqui, por exemplo, deixa eu mudar aqui o cursor, mais bonitinho, está aqui, ó. 758 milhões de adultos não possuem habilidades básicas de leitura e escrita. Como é que a pessoa vai tomar conhecimento dos direitos, né, que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então são as disparidades. Por isso que eu estou falando dessa questão das gerações. Quem vai levar esse assunto, quem vai ser as pessoas que serão os responsáveis por divulgar e fazer cumprir essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Cidadão, dos humanos, são as futuras gerações. Porque quem fez lá atrás, 1948, não tinha condições de levar todo esse conhecimento, de levar todos esses benefícios, né, da declaração para todos os países. Eles sabiam que estavam fazendo coisas para as nossas gerações, agora. E que geração é essa? Quais são as gerações que nós temos aí a partir de 1945? Né? Quem foram essas pessoas? Eu lembro, muitos deles que ouviram falar pela primeira vez, como criança ainda, né? 10, 11 anos de idade, né? Ouviram falar Declaração Universal dos Direitos Humanos, hoje estão no poder. Então essas crianças, né, que ouviram de repente na escola, não sei, olha aqui, em 1948, há 5 anos atrás, imagina, uma criança na sala de aula, olha, 5 anos atrás, né, a ONU fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E você lá, 10 anos de idade, falou, legal. Hoje, essa pessoa, esse garotinho que recebeu essa informação pela primeira vez,
é o presidente de um país, é um governador de estado, é um político, né? É um grande empresário. Eu vou passar aqui algumas pessoas, né, algumas personalidades dessa primeira geração, a gente já vai falar sobre essa primeira geração, que são grandes personalidades, foram presidentes. Né? Então vamos ver lá. Então a primeira geração está aí. Ó. Já ouviu falar desse nome? Né? Baby Boomers. O que é isso? Né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, você tem aí um índice de natalidade muito alto nos países que foram, obviamente, países desenvolvidos, que foram afetados pela guerra e começaram a se reconstruir. Essa geração que surgiu, né, esse nascimento de pessoas exagerado, fora do comum, essa geração foi chamada de Baby Boomers. Por quê? Uma geração muito grande, né? E eles conseguiram crescer, conseguiram desenvolver. Eu lembro que nem sempre aquele que nasce desenvolve, cresce, consegue chegar à idade adulta. Mas essa geração aqui praticamente não teve problema com isso, né? Então eles desenvolveram. Tá aí, né? Nasceu em 46, entre 46, está aí para você ver, e 64. São essas pessoas aí. Essa geração, ela tem uma peculiaridade de pegar o mundo sendo reconstruído. Pegar lá, né? Eles entram né, na idade lá da infância, né, adolescência. A Europa, os Estados Unidos, os países afetados pela guerra, estavam se reconstruindo, né? As ditaduras estavam acabando. No Brasil, né, Vargas estava saindo, né, estava acabando o Estado Novo, né, estava surgindo uma nova perspectiva de mudança, né? Então essa geração é um pouco otimista. Ela é uma geração que é atingida por diversas oportunidades. Né? Eles estudam, eles correm atrás, e na verdade essas pessoas também, essa geração também, elas vão exigir por mudanças. Porque o mundo antigo, veja bem, né, a ideologia dos pais deles levaram o mundo a uma guerra absurda, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então aquele modelo social, aquele modelo de pensamento ideológico, ele não valia. Fala, esse modelo não vale para a gente, vamos protestar contra eles. Né? Nossos pais não entenderam direito o que tinha que fazer com a humanidade. Então vamos protestar. E é nessa geração que você tem esse movimento hippie, esse movimento aí, tem alguns. Aqui já tem algumas personalidades, você pode ver aqui, ó, o Elvis Presley, ele é dessa geração, né? Você tem outros, né, personalidades aí, né, outras personalidades da música, né? Outros artistas famosos, né? James Joplin, você tem o Hendrix, né? Jimi Hendrix também, né? São personalidades, e eles vão protestar, eles vão falar, não é por aí, não é? Vamos fazer diferente. Né? Vai ter o festival de Woodstock também, que vai trazer tentar, pelo menos, trazer uma perspectiva nova. Né? Essas pessoas vão estar aí fazendo, movimentando o mundo. Né? E não é só na música, eu vou colocar aqui para você, ó. Tá aí, ó, essas personalidades, essas pessoas, né, são dessa geração. Você vê ali, ó, aqui no cantinho aqui, ó, quem é esse cara aqui? É o Bill Gates, né, o dono da Microsoft. É bem provável que agora, nesse momento, você esteja usando um produto dele. Se você estiver no computador, é um produto dele que você está usando. Né? Você tem aqui, ó, o Steve Jobs. Esse aqui é o Steve Jobs, é o criador da Apple. Olha só essa geração, olha quanto produziu essa geração. Praticamente esses dois caras aqui movimentaram o mundo tecnológico. Olha só. E começaram do nada. Ninguém deu a eles grandes fortunas para construir as empresas que eles construíram. Né? Steve Jobs, ele ia para o sopão. Quando ele estava fazendo faculdade, ele tem o sopão, né? Tem o almoço aqui. Alguns estados têm isso, né? Você paga R$1 e almoça. Ele fazia isso. Ele não tinha dinheiro nenhum. Né? Tá aí atores famosos, ó. O Harrison Ford, você tem aí Obama, Michelle Obama, né? Bill Clinton, são todos eles dessa geração. Então, o que eu falei para você, eles receberam, ficaram sabendo ali, ó, né? Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Do ser humano, quando eram crianças. E vieram a ser, né, grandes personalidades, né, no mundo conhecido agora, o seu mundo, né? Tá aí, ó. Então, essa geração, ela tem algumas características. Né? Deixa eu voltar aqui. Vou pegar aqui as características dessa geração. Otimismo, muito otimista. Né? Porque pegaram a Europa, o mundo em reconstrução, né? O fim da guerra. Né? Eram empreendedores,
Você vê aqui, eu coloquei aqui alguns empreendedores, né? Tinha uma criatividade tremenda, porque a tecnologia que eles, olha só, a tecnologia que eles tiveram contato era uma tecnologia, né, que abria horizontes para eles. Então eles foram empreendedores, né? Hoje em dia talvez não surja outro Steve Jobs, não surja outro Bill Gates, porque o mundo já está dominado por essas tecnologias, mas eles não, eles tiveram um campo aberto. Olha só. Bom, vamos prosseguir. Lembrando, só um detalhe que eu queria falar com vocês, né? Uma geração, olha só, essa geração, a Baby Boomer, né, são as pessoas acima de 45 anos, porque não é uma faixa etária pequena, né? É mais ou menos, você mede 60 anos de idade, por aí, né? Mais ou menos isso, né? Você vai ter outras gerações, né, com uma faixa etária. Agora eu vou falar de outras gerações. Então, depois dessa geração Baby Boom, você vai ter a geração X. A geração X é a minha geração. Eu não sou da idade do Bill Gates, né, desses caras de mais de 60 anos, mas eu estou quase lá, né? A diferença é 10 anos, mais ou menos. Ainda era 10 anos, né? Vamos lá. Essa geração, ela foi a geração que pegou um outro momento da história, né? O momento em que a Guerra Fria ela começa a influenciar nos países e você começa a ter aí os regimes dos países aí desenvolvidos, né, e até mesmo países periféricos, mais fechados. Então você vai ter ditaduras, né? Os Estados Unidos não tinha uma ditadura, mas tinha um regime bem fechado também, não é? E essa geração ela não vai ter muita perspectiva em função disso, né, desse regime bem rígido. Aqui no Brasil a gente estava vivendo aí a ditadura militar, não é? De poucas oportunidades, na verdade. Não havia expansão econômica, não havia muita tecnologia, né? Como eu falei, a minha tecnologia era o lápis, caneta, papel e uma TV ali, né? A TV preto e branco ainda, imagem preto e branco, né? Era a tecnologia que eu conhecia. Então essa aqui é a minha geração. É uma geração que não arrisca muito, porque não tem muito o que arriscar. Não arrisca muito, não tem muito... Não é uma geração empreendedora. A gente vai tomar contato com o empreendedorismo agora, depois da década de 2000 para cá. Mas lá, na época que você está estudando, né, na época que a minha geração estava estudando e correndo atrás, não havia muitos mercados abertos. Faculdade nem se falava. Você terminava o ensino médio e já procurava um emprego para trabalhar, para ganhar o pão. São raros os meus amigos que terminaram o ensino médio e foram para a faculdade, porque o pai podia, né, sustentar isso. Mas a maioria não era assim. Eu vim fazer depois velho, né? A gente vai buscar isso aí depois que pega um pouquinho mais de condições, né? Então é a geração X. Eu estou incluso ali, né, de 65 a 69. Não vou falar a minha idade aqui, que não precisa falar. Bom, vamos prosseguir. Tá aí a geração Y. Essa geração, ela já vai estar pensando diferente, que é na abertura política, né? Eu lembro, aqui acaba a Guerra Fria, né? Em 80, 89 mais ou menos. Ela nasceu em 80, com 9 anos. Quem nasceu em 80 com 9 anos, 89, acaba a Guerra Fria, cai o Muro de Berlim, coisa e tal. E aí você tem uma outra perspectiva. Você já começa a mudar. Isso influencia demais, né? No mercado de trabalho, isso influencia demais na forma de pensar, não é? Na abertura, vamos colocar assim, na liberdade de expressão, não é? Faculdades vão começar a surgir nessa época. É a época que o governo começa a investir, principalmente, estou falando mais do governo brasileiro, começa a investir nas faculdades, começa a surgir as faculdades particulares. Não é? Muitas faculdades surgem nesse tempo, né? A Universo, Veiga de Almeida, né? Essas faculdades que hoje estão aí com o nome na mídia, né? Estácio, elas vão surgir nessa época e vão abrir um campo melhor para você estudar. Não é? Você vai poder fazer seu curso superior. Era muito fechado, né? Era só pública. E detalhe, antes disso, a faculdade pública, muitos dos livros, dos autores, eram de fora. Então, você vê muita gente falando assim, um pouquinho antes de mim, falando assim, pô, eu ia estudar, cara. O professor passava um livro em francês. Você tinha que se virar. Olha, a gente tem que ler o autor tal. E é francês, não tinha Google, tradutor, não tinha nada disso. O cara tinha que pegar lá um dicionário de francês, de inglês ainda quebrava o galho. Espanhol, e começar a fazer as traduções dele para ler o texto, para fazer a prova.
bem diferente de hoje, né? Hoje você tem os autores brasileiros, você já tem acesso, se for um autor inglês, já está traduzido para você, né? Aí eu não posso comprar o livro, você acha às vezes, no sebo você acha na internet. Então isso começou a surgir em 2000. Olha só que diferença. Né? Essa geração é a geração Y, gravou aí? Geração Y. Né? É bem provável que você faça parte dela. Provável que você faça parte dela. Mas nós vamos ver uma outra geração, né? A geração Z. Essa geração Z, ela vai ter uma diferença da geração Y. Deixa eu voltar um pouquinho na Y aqui. A Y vai ter contato com a tecnologia. Você está vendo aí, né? Está vendo aqui, né? Você já tem uma tecnologia aí surgindo no Google, você já tem YouTube, Amazon e outros recursos tecnológicos. É a geração que recebe o celular. Essa geração recebe o celular. Né? O celular era caro, tal, começou a ficar barato. E o smartphone também. Então, é a geração que vai aprender essas coisas. Vai quebrar a cabeça, mas vai aprender. Não é? Elas vão, né, ter um pouquinho de dificuldade, mas vão superar a dificuldade, vão aprender essa tecnologia. Já a geração Z é diferente. A geração Z, ela nasceu dentro da tecnologia. Olha só. Nasceu dentro da tecnologia. Né? Você vai ter aí, deixa eu colocar aqui, estou colocando na Y, da geração Z, tá aí. Então, você vai ter a criancinha lá, né, com lápis, papel, caneta na mão, mas do lado tem o celular, tem um tablet. Tá ali, ó. Isso aqui representa um tablet. Tá vendo? Ela já aprende, é igual andar. Ela vai aprender a andar com o celular na mão. E você vê isso hoje, essa geração. Hoje nós estamos na alfa. Quem está surgindo agora é alfa. Ainda não foi definida exatamente como é que seria alfa, porque está surgindo agora. Mas a Z já está aí com uns 15 anos, 16 anos, deve ser você. Né? Ela já nasceu com essa possibilidade de estar com a tecnologia na mão. Essa geração, né, a partir da geração Y, deixa eu voltar na Y, aqui tem uma outra característica também. Aqui é a quebra, aqui vai acontecer a quebra da autoridade familiar, a quebra da autoridade dentro da sala de aula. Por que isso? Porque essa geração vai superar em conhecimento o pai e a mãe, às vezes. Vai superar em conhecimento o professor, em termos de tecnologia. E a tecnologia ajuda você dentro do conhecimento. Por vezes, eu já vi acontecer do professor dando aula, e o aluno ali com o celular na mão, o professor fala uma coisa, o aluno vai procurar na internet e fala, professor, não está dizendo isso aqui não. Então ele vai ser questionado. E isso vai incorrer numa quebra da autoridade desse professor. Olha só. Dentro de casa também. O pai compra um smartphone, a mãe, e meu filho, me ajuda aqui, eu não consigo, o óculos já não enxerga lá aquela letrinha miúda, o dedo não tem habilidade para digitar. Eu fiz curso de datilografia. Não consegui o diploma não, mas eu sei digitar sem olhar o teclado. Estou com o computador aqui na minha frente, eu digito o teclado. O jovem hoje digita com 2 dedos. Você deve fazer isso numa velocidade maior do que a minha aqui. E não fez curso nenhum, porque ele aprendeu. As crianças hoje, a geração Z, estão aprendendo direto. Eu tenho dificuldade de digitar no celular. Quando eu quero passar uma mensagem no Zap um pouco maior, eu passo para o computador. Eu tenho dificuldade. Então é isso que está acontecendo. Essa quebra de autoridade está vindo agora. Estão questionando a autoridade do professor, do pai. Não é? Isso gera, na geração Y, gera uma culpa nos pais, porque eu não consegui levar meu filho para onde eu acho que ele deveria ir, em termos de formação. Eu fui mal sucedido em educar o meu filho. Você vê muita gente falando isso. Isso são as gerações surgindo, olha só. E são as gerações, vocês são as gerações que vão estar com a responsabilidade de levar os direitos humanos às populações que ainda não gozam desses direitos. Está aí, o mundo está ficando um mundo envelhecido, velho, idoso. Daqui a pouco eu estou aí com a bengala na mão. E vocês vão fazer leis para que eu tenha acesso às coisas. Vocês têm essa responsabilidade. É essa geração da tecnologia que daqui a pouco, né, estarão assumindo aí os cargos públicos, né, presidência da República, estarão assumindo os governos, montando empresas.
Eu conheço um filho de um amigo meu, ele tem 20 anos, ele trabalha em uma empresa, ele ganha 10 mil por mês. 20 anos. Estudou no colégio que eu dou aula, colégio público. Não aprendeu nada do que ele faz lá na empresa, ele não aprendeu nada na escola, tudo sozinho, computador, celular na mão. Ele é programador, ele é programador. Olha só. Então essa geração é que é a geração, né, responsável por levar as populações, né, às vezes do teu lado, uma pessoa do teu lado, que precisa ali de algum direito, né, que está lá na Declaração dos Direitos Humanos, e você é responsável por levar esse direito até essas pessoas. É a sua geração para fazer isso. Bom, para terminar, nós temos aí um quadro, né, que define mais ou menos aí essas gerações que nós abordamos. É claro que isso aqui é uma teoria, foram sociólogos que fizeram, né, e sempre tem, em termos de sociologia, sempre tem aquela exceção que foge à regra. Não é verdade? Então aqui, mais ou menos por aí, né, Baby Boomer, está aqui, ó, de 45 a 60, 1945 a 60. Você tem aqui a geração X, de 1960 a 1985. A geração Y, 1800, olha, 1980 a 1995. E agora a geração Z, né, que nasceu ali entre 95 e 2010. Né? Já tem alfa surgindo aí, né? Então é isso. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula. Já ia esquecendo. Se você gostou do vídeo, tem muito mais no canal. Então se inscreve lá, né? E clica lá naquele sininho para você receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Ok? Um abraço. Dá aquela força aí para mim.